Olá, boa noite, queridos alunos. Espero que todos estejam bem mais uma vez. Vamos retornar aqui para mais uma aula sobre licitações aqui em sede do Concurso Nacional Unificado. Essa é a nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre modalidades do procedimento licitatório e vamos falar sobre os tipos de julgamento que a gente usa ali ao longo desse procedimento. Vamos lá? Bem, o que a gente vai ter hoje nessa aula? Primeiro, a diferença entre modalidade licitatória e tipo de julgamento. Essa é algo que vocês precisam massificar, porque tende a aparecer na prova, trazendo essa confusão e levando o candidato a errar. As modalidades que são concorrência, pregão, leilão, o concurso e o diálogo competitivo. Então, todas essas modalidades lá previstas na nossa lei, nosso Estatuto das Licitações, na 14133. Vamos falar como e quando a gente usa cada uma dessas modalidades, quando é aplicado para um objeto comum, quando é para um objeto especial, quando é para uma obra, quando é para alienação de um bem, a gente vai falar sobre isso. Os tipos de julgamento, a gente vai falar sobre eles: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou técnica em preço, dentre outras, a gente vai falar mais adiante. E os procedimentos auxiliares que não são modalidades. Por exemplo, aparece demais falando que o sistema de registro de preço é uma modalidade licitatória. Ela não é. Ela é apenas um procedimento complementar, auxiliar, que é bastante utilizado, a gente usa muito, no meu órgão a gente usa demais. Mas isso sempre aparece lá na prova, trazendo essa confusão, leva o candidato ao erro ali. E vamos falar sobre algumas pegadinhas, tais quais essa que eu acabei de citar aqui. Bem, primeiro, modalidade. As modalidades estão estabelecidas lá na 14133 e elas são o tipo de procedimento, é o rito que a gente usa ali no processamento da licitação. É como a gente vai conduzir esse caminhar da seleção da melhor proposta, da proposta mais adequada ali para atender aquela necessidade pública. Então, a modalidade está muito atrelada ao rito, ao procedimento. Um outro elemento que aparece bastante nas provas de concurso e que também é muito presente no cotidiano do administrador público é o tipo de julgamento. São coisas distintas. Primeiro é o rito pelo qual a gente vai fazer a seleção daquela empresa e depois é como eu vou julgar qual é a melhor empresa, a melhor proposta para aquele objeto específico. O tipo de julgamento, normalmente, a gente, na maior parte as licitações que nós conduzimos é pelo menor preço ou maior desconto. Normalmente pregões que a gente realiza, que é mais comum no estado brasileiro, e fica claro que a modalidade ali que a gente usa é o pregão eletrônico, normalmente, e que a gente escolhe aquela empresa pelo menor preço que apresentou lá na frente. Então não dá para confundir, tem que evitar isso, porque aparece demais e muita gente cai nessa de confundir o tipo com a modalidade. Repetindo, a modalidade é o rito pelo qual a gente processa aquela seleção. E o tipo é o tipo pelo qual a proposta da empresa vai ser julgada lá no final, na etapa última do procedimento licitatório. Bem, modalidade pregão. Essa é a modalidade que a gente mais utiliza hoje no serviço público brasileiro. É o pregão e na sua modalidade eletrônica ainda. Dá para fazer um pregão presencial? Dá, mas a lei prioriza o pregão eletrônico. Ela manifesta essa preferência pelo pregão eletrônico. Tem os registros mais fáceis, é melhor rastreável, é mais prático, tem ferramentas de pregão eletrônico muito boas, tanto ferramentas públicas, como o Comprasnet, o PNCP, o Compras.com, como que são o sistema utilizado pelo governo federal e que vários órgãos e entes da federação utilizam
o mesmo sistema, mas tem outros que são comerciais, também estão disponíveis aí, e tem outros que são dos estados. Tem sistema de processamento de pregão eletrônico, que é do estado de São Paulo, que é do estado de Minas Gerais, e que funciona muito bem, todos eles ali alinhados à Lei 14.133, podem ser utilizados normalmente. Funcionam muito bem, tem lá os rastros, tem lá os registros dos atos que foram praticados, tem transparência, servem ao propósito perfeitamente. Bem, essa modalidade pregão eletrônico, eu repito, a mais comum nas nossas atividades públicas, ela serve para bens e serviços que são comuns. Inclusive aqueles serviços comuns de engenharia. E, poxa, o que é um bem e um serviço comum? Um bem e um serviço comum é uma coisa corriqueira, que a gente consegue estabelecer, descrever, colocar quais são os requisitos técnicos dele lá no termo de referência, na especificação prévia. Por exemplo, a compra de um quadro negro para uma sala de aula, ou a compra de uma roçadeira para uma prefeitura que precisa daquele equipamento para sua equipe fazer o serviço de manutenção dos jardins da cidade, ou a compra de insumos, tal qual alimentos para merenda escolar, ou papel para escritório, ou material geral de escritório, né, de papelaria, de grampos, ou então combustível, vai comprar gasolina para viaturas. Tudo isso são bens comuns. Serviços comuns são aqueles que estão também do cotidiano, que eu consigo descrever exatamente o que a administração precisa naquele momento. Por exemplo, um serviço de cooperagem, por exemplo, um serviço de vigilância ou de controle de portaria. Isso é bem comum, a gente consegue descrever, consegue dizer quantos postos eu preciso, quanto tempo essas pessoas vão ficar naquele posto, qual é a convenção coletiva de trabalho que vai estar atrelada ao desempenho daquela atividade. Isso tudo o administrador consegue escrever ali no termo de referência antes de publicá-lo. Então, está sim aí dentro da categoria de bens e serviços comuns e pode ser utilizado. E, além disso, os serviços comuns de engenharia. Obras a gente não consegue fazer aqui por um pregão eletrônico. Obras ela tem uma outra modalidade que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas serviços comuns de engenharia a gente consegue fazer sim. Poxa, de novo, o que é um serviço comum de engenharia? Aquela manutenção predial, a pintura de uma sala, a contratação de uma empresa fazer manutenção predial de modo mais amplo, contratando para fazer pequenas reformas, pequenos ajustes, trocar uma torneira que estragou, trocar uma porção do piso, fazer a manutenção de um piso que está deteriorado, fazer a substituição de uma cerca que já está muito velha. Esses serviços que são fáceis de dimensionar e fáceis de precificar, a gente tem até a tabela SINAP, que a Caixa Econômica Federal faz um levantamento em todas as praças do Brasil, e que serve muito para esse propósito, que tem lá o preço de todos esses elementos. Então você consegue fazer um pregão dizendo que você vai contratar a empresa que ofereceu o maior desconto sobre aquela tabela SINAP lá, colocando lá a bonificação pelas despesas que eles tiverem lá, que não são diretamente calculáveis, colocando o lucro dela lá, mas pode ser uma licitação na modalidade pregão, e que o tipo de julgamento é maior desconto sobre a tabela que o órgão elabora lá. Então, a modalidade pregão ela é a mais ampla. A gente pode depois acessar lá o Portal Nacional de Compras Públicas, fazer uma pesquisa. Vocês vão perceber o tanto de pregão que acontece cotidianamente, todo dia, de tudo que é natureza de bem que você imaginar. De pequenas compras até compras maiores, mais robustas, passam por essa modalidade aqui. Como ela é feita? Essa modalidade, o pregão, é uma espécie de leilão invertido. Então, a gente estabelece quais são os critérios,
daquele bem que precisa ser comprado, daquele serviço que precisa ser contratado. Preciso contratar o serviço de copeira para a escola. A copeira vai trabalhar lá 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, o sábado ela vai descansar. Tem lá, tá dito lá todos os elementos que precisa. Essa copeira vai precisar usar um uniforme, vai precisar usar um crachá, isso tem que ser precificado. Eu quero que o uniforme dessa copeira ela receba 3 conjuntos a cada 2 meses e que substitua. Eu quero que os utensílios do desenvolvimento desse serviço de cooperagem lá sejam vinculados a esse contrato. Então, esses elementos vão estar lá contidos no termo de referência, vão ser precificados também. Fica tudo bastante claro lá. Essa é a modalidade que eu vou escolher, um pregão. A empresa que aparecer lá no pregão e apresentar o menor preço para aquele serviço ou para aquele conjunto de serviços, ela é a empresa que vai sair vencedora daquele certame. Porque eu decidi que vai ser pelo menor preço ou pelo maior desconto sobre uma tabela que o órgão fizer. Modalidade é o pregão e o tipo de seleção lá vai ser a do menor preço. Serviços pequenos de engenharia. Não pode pensar assim, poxa, eu vou construir um prédio, vou usar um pregão para... Não funciona, não cabe. Vou fazer uma grande reforma e vou usar um pregão eletrônico para isso. Não funciona, não é um pregão eletrônico que é o adequado para isso. É uma outra modalidade licitatória. Dá para fazer esse pregão eletrônico presencialmente? Dá para fazer presencialmente. Você traz as empresas para um local, essas empresas são cadastradas previamente, elas dão os lances lá numa sessão que é pública, que todo mundo pode acompanhar. Depois que passa essa fase dos lances, essa empresa primeira colocada tem seus documentos de habilitação avaliados, se ela é ou não avaliada, se ela está ou não habilitada, e aí segue para habilitação, para adjudicação, para outras etapas que falaremos mais adiante. Perdão. Mas é preferível que seja feito na modalidade eletrônica. E nós, servidores públicos, também preferimos que seja feito na modalidade eletrônica, porque é mais rastreável, é mais prático. Você consegue fazer várias sessões de 1, 2, 3 horas. As empresas ficam nas suas sedes. Às vezes a empresa que é do Rio Grande do Sul, outra empresa que é do Amapá, que está participando da licitação, e na modalidade eletrônica todo mundo consegue participar. E isso amplia a competitividade do certame e tende a reduzir os custos e a trazer uma proposta mais interessante para o Estado, para atendimento daquelas demandas. Bem, a segunda modalidade que nós vamos avaliar aqui hoje é a concorrência, também está lá na 14133. Ela se processa de maneira muito próxima ali do pregão eletrônico, mas a concorrência ela é voltada para serviços que são mais complexos, mais abrangentes, e aí já inclui uma obra. Vou fazer a construção de um edifício para um hospital. A modalidade licitatória que eu vou escolher para isso é uma concorrência, porque ali tem mais detalhes que precisam ser avaliados, ali tem mais, normalmente é de um valor mais expressivo, então ela tem um rito um pouco mais burocrático, um rito um pouco mais longo, e ela tal qual lá no pregão, ela pode, além de poder usar o tipo de julgamento lá da proposta, do menor preço ou do maior desconto sobre uma tabela, um preço estipulado pelo Estado, ela pode usar os outros tipos de julgamento também. Técnica e preço, pode ser só técnica também. Então são elementos ali que na concorrência a gente pode explorar de maneira melhor. Dá para fazer uma concorrência eletrônica no Comprasnet. A gente publica lá todos os artefatos, publica lá o termo de referência, o projeto básico da obra, publica tudo lá, e as empresas entram, se cadastram, tal qual fazem um pregão eletrônico, e conseguem fazer ali as suas propostas, e o Estado, o pregoeiro, a equipe de planejamento consegue
a equipe de apoio do pregoeiro consegue fazer a seleção da melhor proposta ali. É uma modalidade que é muito utilizada também para esses serviços e esses produtos de maior abrangência, né? Esses bens de maior valor, maior complexidade, eu diria. Dá para usar também a concorrência quando a administração decide por usar, mesmo acreditando que aquele bem é um bem comum, mas por circunstâncias ali atreladas àquele momento, atreladas ali àquele órgão, àquele objeto que está sendo comprado, aparece alguma complexidade que o administrador público decide que precisa de um procedimento um pouco mais cuidadoso, um pouco mais detalhado. Então, é possível também a gente usar para bens comuns, serviços comuns, a concorrência. Isso, uma decisão motivada, como nós falamos na última aula. Toda decisão, todo ato administrativo deve ser motivado. O administrador motiva lá e fala que vai fazer uma concorrência, apresentando quais são quais são os motivos para isso. Bem, mais uma modalidade que vai estar lá, está presente, e a gente acaba esquecendo quando a gente fala de licitação, porque normalmente a gente pensa em licitação como o Estado comprando alguma coisa, né? Então, o Estado vai comprar um carro, o Estado vai construir um prédio, contratar uma empresa para construí-lo, ou o Estado vai comprar um determinado produto, ele vai lá fazer o processo licitatório. Mas, dentre os procedimentos licitatórios, existe a modalidade que é o leilão, que é quando a gente aliena as coisas, os bens, as coisas do Estado, os imóveis do Estado, os bens móveis, que já não estão servindo para a atividade pública. Às vezes são bens que foram apreendidos em alguma situação também. O bem que incorporou o patrimônio do Estado e que precisa ser desfeito, precisa ser descarregado, ele passa por esse processo de leilão. Bens que ainda guardam algum valor. Exemplo muito comum é alienação de material de escritório, mobiliário. A gente vê, tem empresas de leilão que atuam nesse ramo. Lá você entra lá no site, lá tem um leilão feito do órgão tal lá, está se desfazendo dos computadores, porque substituiu, comprou computadores novos, e aqueles computadores viraram lá um problema no órgão, não tem nem onde guardar. Normalmente não tem onde guardar aquilo lá, ele vai para um depósito, fica lá no canto, vai depreciar, então faz um leilão e traz um pouco de recurso. É um dinheiro que entra nos cofres da nação e que ciclam de novo, vai comprar uma outra coisa mais adiante. É bem comum também compra de veículos que também já foram utilizados pelo Estado, chegou no fim da vida útil no Estado, mas que ainda guarda valor financeiro, faz-se lá o leilão. Tem leilão também de bens apreendidos, os leilões dos Detrans, veículos que foram apreendidos após fiscalização, porque tiveram documentos que não foram pagos ou que têm dívidas que são muito elevadas, vão para o leilão. Esse veículo é vendido e esse dinheiro entra para o cofre da União, entra para o cofre do Estado, lá, do município, e passa a integrar ali o orçamento público e vai entrar no ciclo mais uma vez. Então, lembrando, reforçando, o leilão é uma modalidade onde a gente aliena os bens móveis inservíveis e aqueles bens apreendidos, e pode ser utilizado tanto para imóvel, tem que ter uma lei específica autorizando a venda daquele imóvel. Mas o critério normalmente é o maior lance. Aí é tal qual lá no pregão. Pregão normalmente é o maior desconto ou o menor preço ofertado. Aqui a lógica é invertida, né? Porque é o Estado que está vendendo. Então é o maior lance, é a maior oferta, que é quem ganha aquilo ali. Normalmente, preferencialmente também se faz hoje tudo no mundo. A modalidade eletrônica é bastante prática, né? Então normalmente faz-se na modalidade eletrônica. Tem a necessidade de uma avaliação prévia desses bens, aí também pode ser feito presencial. Alguns órgãos, dependendo, em algumas circunstâncias,
É o órgão, o administrador público que está ali tomando as decisões ali, que está praticando aqueles atos, percebe que a modalidade presencial é uma modalidade mais adequada para aquele leilão específico. Bem, uma quarta modalidade, que também tem que estar muito atento, porque ela não é muito comum, ela não é muito lembrada. O pregão eletrônico a gente sempre lembra, a concorrência a gente fala uma hora ou outra. Agora, concurso, a gente não lembra muito sobre, lembra do concurso público, e tal qual que vocês estão participando aí, concurso para ingresso no serviço público, mas um concurso para contratar um serviço, a gente não traz isso, não é muito presente na nossa mente, mas é uma modalidade, está prevista lá na 14133 e muito útil. Quando é que essa modalidade ela é utilizada? Normalmente, quando a gente vai fazer a seleção de um trabalho que tem uma característica intelectual envolvida, quando é um trabalho que a gente precisa julgar a qualidade técnica de um trabalho que é científico ou de um trabalho que é de característica artística. Poxa, preciso comprar um quadro artístico para poder botar no Palácio do Planalto. Como é que eu faço a aquisição desse quadro? Como é que eu contrato esse artista que vai fazer essa obra para colocar lá no Palácio do Planalto? Não é uma avaliação técnica e fria. Isso ali envolve a arte, né? Envolve um julgamento que é mais aprofundado, um julgamento que é mais refinado. Então, essa modalidade de concurso, ela está prevista lá no nosso Estatuto das Licitações e ela serve para esse propósito. Poxa, vou contratar uma empresa para para projetar um prédio. O projeto de um prédio ele envolve muitos elementos. Ele envolve aspectos que são frios e técnicos, como o cálculo estrutural de uma viga de concreto ou de um pilar, mas envolve também um tanto de arte ali, da arquitetura, do desenho, de como as pessoas vão viver dentro daquele prédio, vão desenvolver suas atividades dentro daquele prédio, como elas vão se sentir lá dentro daquele prédio, se vai entrar uma quantidade agradável de luz, ou se vai ser exageradamente claro, ou se vai ser escuro. Então, tem elementos ali que tangenciam, tocam ora a arte, ora a ciência, e que são mais difíceis, mais melindrosos, mais finos de avaliar. E aí, para isso, a gente usa um concurso público. Normalmente, a gente faz um edital, publica um edital, concurso público para contratar uma empresa para fazer o projeto de construção de um memorial. Coloca-se lá requisitos básicos para aquele memorial. Poxa, preciso que ele tenha tantos metros quadrados de área construída, estacionamento para tantos carros, que seja climatizado, porque vai guardar artefatos lá dentro que precisam de climatização, que precisa estar com a temperatura controlada, com a umidade controlada, que precisa ter um lugar para segurança, que precisa ter um lugar para depósitos. Isso a gente chama ali de programa de necessidades na arquitetura. A gente constrói isso e publica um edital baseado nesse programa de necessidades e fala, olha só, sociedade, eu, Estado, quero contratar uma empresa para fazer um belo projeto de arquitetura para construir esse memorial. E aí, os candidatos, a sociedade se organiza e faz propostas, faz desenhos, faz partidos arquitetônicos e submetem a uma comissão julgadora. Essa comissão julgadora, normalmente, sempre é composta por especialistas, por pessoas de renome, que estão acostumadas a lidar com aquela área ali, ou que têm muita experiência naquela área ali, fazem uma avaliação técnica aprofundada, e aí tem uma carga de subjetividade, que é natural nesse tipo de modalidade licitatória, e por isso a gente traz uma comissão, sabe, de pessoas que são notáveis. Essa comissão avalia todos eles, normalmente às cegas, a gente não sabe que a proposta A é do candidato A, que a proposta B é do candidato B, a gente não tem os nomes lá, só a proposta é a proposta, não sabe qual foi que o João fez ou que a Maria fez.
Só está lá que é uma proposta lá. Essa comissão julgadora julga a proposta, classifica a proposta e premia ao final. Então, existem concursos, e se vocês procurarem aí vão encontrar, concurso de arquitetura com premiações de 300, 400, 500 mil reais para o primeiro colocado daquele concurso ali, para aquela melhor ideia apresentada para a construção de um projeto, para fazer um projeto de um edifício. E depois que... esse é um bom exemplo, é o da contratação de empresas de arquitetura ou de arquitetos, porque é como foi feito, por exemplo, o projeto da nossa cidade, da capital do Brasil, de Brasília. Foi um projeto, foi uma licitação na modalidade concurso, e que o vencedor foi lá, o Lúcio Costa, lá no passado, né? E que desenhou lá a nossa cidade, que funciona tão bem até hoje. Então, elementos que têm produtos, serviços que têm características técnicas muito elaboradas e que têm características artísticas envolvidas ali, eles precisam ser contratados pelo Estado. É o melhor jeito de contratar, por um concurso público. Esse é o jeito correto de fazer e é uma das modalidades licitatórias lá, previstas no nosso Estatuto das Licitações. Bem, novidade agora da 14133, novidade não tão nova, mas ela não era presente lá na 8666, está agora presente na 14133, é o diálogo competitivo. Esse é bem raro também, a gente já encontra alguns. O Ministério do Planejamento está preparando ainda uma instrução normativa para poder regular a aplicação do diálogo competitivo nos entes da União. E normalmente os estados, como aqui no Distrito Federal, seguem as orientações da União para aplicação da 14133, mas a gente ainda vê muito pouco, diálogo competitivo acontecendo. É mais uma das modalidades do processo licitatório e a principal característica dele é que o Estado ainda não sabe exatamente como é que ele quer atender aquela demanda. Imagine uma demanda complexa, tal qual contratar uma empresa que vai gerir ou que vai fazer o sistema de mobilidade urbana de uma cidade inteira, uma cidade como Brasília, como São Paulo. Isso é muito complicado porque envolve muitas soluções tecnológicas diferentes. Por exemplo, envolve que tecnologia de GPS a gente vai usar ali para poder rastrear esses veículos, para poder dizer para o usuário há quanto tempo que aquele carro vai chegar naquele ponto de ônibus lá. Qual é a tecnologia de banco de dados que a gente vai utilizar nessa aplicação para que seja capaz de suportar todas essas interações. Normalmente, o Estado não tem essas soluções tecnológicas já prontas no momento da contratação, no momento da elaboração lá do termo de referência. Então, ele precisa conversar com a iniciativa privada, com as empresas, para construir junto com essas empresas a solução que ele efetivamente precisa. Ele tem ali uma demanda, ele sabe que precisa fazer um sistema eficiente de transporte público, mas ele não sabe qual é o caminho que ele tem que percorrer, quais são as tecnologias que ele vai utilizar. E normalmente na sociedade existem especialistas que dominam essas várias atividades diferentes. Então o Estado monta no diálogo competitivo um edital, um chamamento, traz empresas, pré-qualifica algumas empresas ali, aí com critérios objetivos, coloca lá, poxa, preciso de uma empresa que já tenha atuado nesse ramo, que lida com desenvolvimento de software, que já trabalhou com mobilidade. Eu quero esse perfil de empresa para poder participar da primeira fase do meu diálogo competitivo. E nessa fase inicial, não tem proposta, não tem valor ofertado. Tem uma conversa entre o Estado e as empresas para construir a solução que vai ser lá na frente contratada. E aí entra numa segunda fase, aí nessa segunda fase, sim, aí tem as propostas, aquelas empresas
que participaram da primeira fase do diálogo competitivo apresentam suas propostas e aquela proposta alinhada com aquela solução que foi desenvolvida ao longo dessa conversa entre a iniciativa privada, entre a sociedade civil e o Estado, e tem os requisitos técnicos lá todos definidos, e a empresa oferece ali o valor que ela vai cobrar para poder entregar aquela solução para o Estado. Então, é uma modalidade que une a iniciativa privada, a sociedade, com o Estado, para procurar coisa que normalmente tem um caráter inovador, uma coisa que não é corriqueiro. Se fosse corriqueiro, nós faríamos ali um pregão, faríamos ali um pregão normal, ou faríamos uma concorrência, porque a gente já teria todos os elementos daquela contratação que a gente precisa. No caso do Estado não ter, aí essa modalidade que inova na 14133 abre essa possibilidade do Estado fazer essa grande conversa antes de definir exatamente o que vai comprar. Isso tem o poder de mitigar ali compras que não atendem aos princípios da administração pública, que não atende ali a demanda do Estado. Bem, fechamos as modalidades ali, nós falamos do pregão eletrônico, que é a modalidade mais comum, serve para bens comuns, serviços comuns, serviços de engenharia comuns. Normalmente, na modalidade de pregão, a gente usa como tipo de julgamento menor preço ou maior desconto. Falamos ali sobre a concorrência, que apesar de se processar ali de maneira semelhante ao pregão, ela tem uma carga burocrática um pouco maior, ela tem um espaço maior para validação ali das propostas. Ela envolve ali obras, já que são mais complexas, ela envolve ali serviços de engenharia que não são simples, serviços que a gente não consegue definir ali no termo de referência inicialmente exatamente o que é que a gente vai contratar, que são mais complexos, que precisam de projetos. Falamos sobre o leilão, que é quando a gente vai alienar alguma coisa do Estado, vai vender alguma coisa do Estado, é uma modalidade licitatória, e falamos sobre a derradeira modalidade licitatória, inovadora, que é o diálogo competitivo. Agora a gente fecha as modalidades do procedimento licitatório e a gente começa a falar do tipo de julgamento. E por que pontuar isso agora? Porque na prova vai aparecer alguma coisa tentando trazer esses dois conceitos como se eles fossem semelhantes. Do tipo, falar que a modalidade da licitação é do tipo técnica e preço, ou a modalidade é pelo menor preço. Então toma muito cuidado com essas construções ali e observe muito bem, porque isso pode aparecer lá e isso faz você perder um item ali que é muito valioso no final das contas. Bem, tipos de julgamento, são os critérios pelo qual o Estado vai julgar a proposta que aquela empresa apresentou. O principal deles é o menor preço. Aí volta aquela conversa lá, o Estado sempre compra pelo menor preço, não liga para a qualidade. Não é isso, não. Como eu já disse algumas vezes, lá no pregão eletrônico, quando a gente está fazendo o pregão eletrônico, lá no nosso termo de referência, a gente já estabeleceu a qualidade daquilo que vai ser adquirido, a qualidade daquele serviço que vai ser contratado. Ela está posta. No pregão, a gente só vai selecionar a empresa que vai apresentar a melhor proposta para aquela qualidade que já está estabelecida lá. Então, quando a gente pega um pregão pelo menor preço, a qualidade está lá, ela não é negociada, a gente não vai comprar uma coisa de qualidade ruim ou pior, porque o preço é menor. A gente vai comprar alguma coisa com a mesma qualidade pelo menor preço que for ofertado por aquelas empresas que estiverem habilitadas. Esse é o pensamento, esse é o primeiro critério de julgamento, o primeiro tipo de julgamento é o do menor preço. O de maior desconto, esse critério de maior desconto ou esse tipo de julgamento de maior desconto, ele é muito parecido com o menor preço, a gente usa muito ele nos pregões. Mas, por exemplo, quando a gente constrói um termo de referência para contratar um serviço de vigilância, por exemplo, tem uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, a IN 05, que ela estabelece como são construídas as planilhas de precificação desse serviço. É bastante complexo, ela é bastante extensa.
Então, o Estado constrói a planilha de precificação e publica aquela planilha junto com o edital e fala assim, olha, eu, Estado, vou contratar vigilantes e vou pagar no máximo esse preço. Com esse custo para o vigilante, com esse custo aqui para o uniforme do vigilante, com esse custo aqui para pagar uma bonificação de uma despesa que você não conseguir medir imediatamente, diretamente, e esse lucro aqui para as empresas. As empresas, quando participam, elas pegam aquela planilha de preços lá e ela oferece um desconto sobre aquela planilha de preço. A empresa A pode dar 1% de desconto sobre o preço que o Estado fez, a empresa B pode dar 10% de desconto. Ela avalia lá aquela planilha, ela avalia os custos operacionais que ela tem e ela forma uma proposta e apresenta para o Estado. Então, numa licitação, modalidade pregão eletrônico, a gente pode ter o menor desconto como um critério de julgamento ou como um tipo de julgamento. Outro tipo de julgamento de proposta é da melhor técnica ou conteúdo artístico. Essa aqui é muito presente lá quando a gente fala dos concursos. Essa aqui não vai aparecer com frequência nos pregões. É muito improvável a gente utilizar a melhor técnica. Eu não consigo vislumbrar aqui um jeito de usar a melhor técnica ou melhor conteúdo artístico num pregão eletrônico. Agora, num concurso, como a gente acabou de discorrer aqui um pouco sobre isso, é bem fácil de perceber. A gente monta uma comissão, essa comissão vai avaliar a melhor técnica e vai pagar aquele mesmo valor. O prêmio sempre vai ser aqueles 400, 500, 300 mil estipulado lá no edital. O preço não vai variar. O que vai variar aqui nesse tipo de seleção é o melhor conteúdo artístico ou a melhor técnica que foi empregada ali na elaboração. Preço e técnica é uma modalidade que a gente já consegue sim ver lá no pregão eletrônico, porque a gente consegue estabelecer ali critérios de julgamento de qualidade de um elemento e, junto a isso, um preço. É difícil de construir isso num pregão, então por isso não é muito comum, é bastante incomum, mas dá para construir para objetos específicos ali um julgamento, utilizar o critério de julgamento, o tipo de julgamento, técnica em preço num pregão eletrônico. O maior lance, normalmente, a gente vai encontrar lá na modalidade licitatória do leilão, porque aí a lógica é invertida, né? A gente não está mais comprando alguma coisa para o Estado, e por isso quero o menor preço daquela coisa que tem aquela qualidade estabelecida, mas eu estou vendendo alguma coisa do Estado. E quando eu estou vendendo um veículo, eu boto ele lá para leilão, várias pessoas aparecem lá interessadas naquele veículo, e aquela que apresentar o maior lance lá é a que arremata aquele bem. É o leilão clássico, né? Esse tipo de julgamento vai aparecer lá na modalidade de licitação, lá na modalidade leilão, quando o Estado está alienando seus bens que já são para ele inservíveis, mas que ainda guarda algum valor econômico. Até mesmo bens que vão para processo de reciclagem. Às vezes o Estado vende ali bens que já não tem mais nenhuma serventia na sua construção original, mas são transformados em cordas, são triturados e feitos outros materiais. Então é feita uma licitação na modalidade leilão e que o tipo de julgamento, o critério de julgamento é o maior lance. E o maior retorno econômico, normalmente, esse aqui a gente consegue enxergar quando a gente está cedendo um espaço público. Quem é aqui de Brasília, ou então quem já teve contato com o serviço público aí, vê que nos prédios públicos geralmente tem um restaurante instalado lá. Nesse restaurante lá tem um espaço que é um espaço do prédio público e que o Estado faz um processo licitatório e concede aquele espaço para uma empresa. Então a gente pode ter como maior retorno econômico uma das modalidades não, vou confundir vocês aqui com os termos. Um dos tipos de critério de julgamento de uma licitação. A gente pode ter ali um pregão eletrônico, onde o objetivo desse pregão eletrônico é ceder um espaço público, isso é perfeitamente cabível,
e a modalidade e o tipo de julgamento desse pregão eletrônico vai ser o maior retorno econômico ali, quem é que vai pagar aquele maior aluguel. Bem, vamos aqui seguir. Outra coisa que também costuma aparecer nas provas e que traz confusão é misturar procedimentos que são auxiliares ali no procedimento licitatório como modalidades. Então, normalmente o que aparece bastante é uma confusão entre o que é um sistema de registro de preço e um pregão eletrônico. O cara traz lá na tua prova que a modalidade licitatória escolhida foi o sistema de registro de preço. Não, o sistema de registro de preço não é uma modalidade licitatória. O sistema de registro de preço é um procedimento só. Um procedimento que a gente escolhe ali quando está fazendo uma licitação para poder registrar preços de uma coisa que a gente não vai comprar imediatamente. Mas a modalidade normalmente é o pregão eletrônico. A gente faz um pregão eletrônico e que vai ser por registro de preço. Depois que a gente faz o pregão eletrônico, que a gente acha a melhor proposta, a gente pega aquele preço e registra num sistema. Aquele preço fica registrado por um ano. Agora, na Lei 14.133, até renovável por mais um ano. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. E esse preço fica lá disponível para o Estado como uma prateleira de coisas para serem compradas durante esse período. Muitos órgãos fazem isso. A maioria dos pregões hoje é por registro de preço. Até porque a dificuldade da informação da disponibilidade orçamentária faz com que esse procedimento de registrar preço seja mais efetivo e mais comum do que o procedimento de compra efetiva, de aquisição efetiva ou de contratação efetiva. Imagine só, o Estado estima que vai comprar ao longo do ano 10 mil resmas para poder atender as escolas do município, lá da prefeitura. Mas ele não tem certeza se ele vai gastar 10 mil resmas efetivamente. Ele vai lá, faz um pregão eletrônico para registro de preço. Nesse pregão eletrônico ele alcança o menor preço da resma. Poxa, conseguiu comprar lá a resma do papel Chamex a R$15, um ótimo preço. Ele conseguiu um preço muito bom. Ele registra aquele preço pelo período de um ano. Então a prefeitura, toda vez que precisar de papel de resma, ele não tem que fazer um novo processo licitatório. Ele só vai lá no registro de preço e demanda daquela empresa lá que está com preço registrado e faz um contrato lá para 1.000 resmas, 500 resmas, 200 resmas, de acordo com que a disponibilidade, que a demanda for aparecendo e a disponibilidade financeira for aparecendo junto ali. Bem, pré-qualificação e cadastramento não são modalidades licitatórias, são procedimentos. O catálogo eletrônico de padronização. Esse catálogo aqui ele ainda está em implementação no Brasil. Hoje, se você olhar lá, eu acho que ele ainda tem só, talvez, café e água só. Mas vai ser uma espécie no futuro essa é a ideia, de uma espécie de Mercado Livre, onde os produtos são todos cadastrados lá e o órgão vai lá e escolhe aquele que já teve o preço registrado, já está padronizado lá, mas isso aqui ainda está na ideia muito incipiente, ainda está sendo construído, não sei se vai funcionar muito bem assim, mas também não é um procedimento. Credenciamento também também não é uma modalidade licitatória, ele é apenas um procedimento. Credenciamento é outro procedimento e também não é uma modalidade licitatória. Então fiquem atentos quando aparecer isso aqui. A gente faz credenciamento de hospitais, a gente faz credenciamento de oficinas, a gente faz credenciamento de postos de combustível, mas isso não é uma modalidade licitatória. Esse aqui é apenas um procedimento, é um ato público que é feito, é público, é revestido de todos aqueles princípios, deve ser revestido de todos aqueles princípios que nós já discutimos, mas ele não é uma modalidade licitatória. A gente tem que evitar confundir, porque a FGV ela traz com muita frequência esses dois conceitos ali de procedimentos simples que ocorrem durante um pregão, especialmente do registro de preço. Eles gostam de trazer bastante, então tem que ficar bem atento com isso,
dizendo que isso é uma modalidade licitatória e ela não o é. Bem, mais uma vez lá, nunca vamos confundir, isso aqui é muito importante, você vai ver que vai aparecer pra caramba. Se der tempo, eu vou trazer algumas questões aqui pra gente corrigir mais ao final desse curso. Vocês vão ver o tanto que isso aqui aparece, com quanta frequência que as bancas tentam trazer essa confusão ali para pegar o candidato ali no contrapé. Mas nunca confundir a modalidade da licitação, que é o pregão, a concorrência, o leilão, o diálogo competitivo, nunca confundir essas modalidades com o tipo com o qual a gente vai fazer o julgamento do preço lá na frente. A modalidade não é menor preço, a modalidade não é técnica e preço, a modalidade é pregão e o julgamento daquela proposta vai ser pelo menor preço, o tipo de julgamento vai ser pelo menor preço, o critério de julgamento vai ser pelo menor preço. Pregão é para serviço comum de engenharia, tem que tomar cuidado também, isso aparece, mas isso é bem clássico e é bem batido, você não vai cair nessa não. Pregão dá para serviço comum de engenharia, vou contratar uma empresa para plantar grama por metro quadrado, dá para fazer um pregão e registrar o preço. Então a empresa que ganhar lá o item 1, que é plantio de grama batatais por metro quadrado a R$10 por metro quadrado, isso dá para a gente fazer um registro de preço, dá para fazer um pregão eletrônico, dá para fazer um registro de preço disso, dá para contratar durante um ano. Coisas mais complexas, como a obra, que tem projetos, que tem detalhes, que tem fundação, que durante o processo de escavação lá vai achar alguma coisa esquisita lá embaixo, vai ter que refazer projeto. Esses elementos não dá para fazer com pregão. Obra não dá para pregão, serviços comuns de engenharia dá para pregão. Pintar uma parede dá para fazer por pregão. Plantar uma grama dá para fazer por pregão. Fazer a limpeza de uma caixa d'água dá para fazer por pregão. Construir um edifício não dá para fazer por pregão. Tá, joia? Para essa aula, eu preparei essa parte final aqui, um bom resumo para vocês memorizarem. Isso acho que dá para levar lá para a prova, dá para depois dar uma lida nisso aí, mas memorizar as 5 modalidades lá é importante, eu bato nessa tecla, veja lá com bastante calma. Eu vou até preparar um material, vou deixar isso em 2 páginas diferentes, bem organizado, para servir para a memorização de vocês. Depois eu coloco aqui no comentário o link para vocês poderem baixar esse material. E os 6 tipos de julgamento, não dá para confundir isso de jeito nenhum, porque senão vai perder um item lá na prova. Se for coisa comum, a gente vai fazer pregão. Se for para vender, a gente vai fazer um leilão. Se for coisa intelectual ou artística, a gente vai fazer um concurso. A gente vai fazer um concurso e, normalmente, o concurso é por melhor técnica. É o jeito que vai fazer. E se a gente não souber qual é a solução para aquela necessidade pública ainda, a gente vai fazer um diálogo competitivo. Então, guardando isso aqui na mente ali, dar uma lida nisso aqui antes de fazer a prova, eu acho que já salva ali 1 ou 2 itens da sua prova, viu? E lembrar também de não confundir aqueles procedimentos auxiliares, principalmente o serviço, o sistema de registro de preço, que não é uma modalidade licitatória e vai aparecer lá na tua prova. Foi feita uma licitação na modalidade de SRP, de registro de preço. Não cai nessa, esse item é errado. Tá joia? Bem, que Deus os abençoe. Eu espero que essa aula seja útil para vocês aí. E amanhã a gente volta com mais uma aula aí, na sequência aí da nossa avaliação desse edital, dessa revisão aí preparatória para a prova de vocês aí, que já tá bem próxima, né? Vou tentar gravar mais aulas por dia aí para que vocês possam aproveitar. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.